Iniciamos mais um podcast Dando Voz a Elas. E hoje com um tema muito interessante também, com a nossa psicóloga Helenice Melgarejo. Não aprendi ainda. Já é da família, né? Essa vai doar. Vai. Helenice Melgarejo. Recapitulando, Helenice Melgarejo, nossa parceira e nossa orientadora, mentora também, que nos fala um pouquinho mais sobre a saúde mental, sobre estratégias, enfim. Alusivas, tá? Estratégias alusivas ao nosso Janeiro Branco, né? Que falamos sobre a nossa saúde mental, os cuidados e os planejamentos para 2026. Quero falar das nossas redes sociais, Instagram e o canal que vocês podem acompanhar aqui embaixo. Estaremos falando hoje sobre gatilhos positivos para escolhas bem-sucedidas e também sobre os gatilhos negativos em como fugir deles. Helenice, seja bem-vinda novamente, já faz parte da nossa família da Secretaria Executiva da Mulher. Eu queria que você estivesse falando um pouco para nós sobre, né, esses gatilhos, principalmente os gatilhos negativos que a gente estava conversando aqui, né? Que é muito importante, que às vezes a gente não percebe. Boas-vindas a você novamente. Obrigada, um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, os gatilhos, as pessoas têm falado muito de gatilhos, né? Mas eles sempre existiram. Agora eles têm nomes, que são os starts que nos dão mudanças de comportamento, que nos fazem agir, né? E a gente tem os bons e a gente tem os ruins. Os gatilhos ruins são aqueles que nos despertam comportamentos ruins, comportamentos negativos, comportamentos que nos atrapalham de viver. E os gatilhos bons são aqueles que nos levam, nos impulsionam a fazer mudanças, fazer comportamentos bons para nós mesmos. E a gente já falou, né, num anterior, nós falamos sobre boicotes. E a gente está falando disso também hoje. Quando a gente fala de gatilhos negativos, a gente está falando de boicotes. Coisas que a gente permite que mude a nossa determinação. Né? Então, um comportamento que a gente determina que vai fazer, mas permite que alguma coisa externa mude a nossa atitude. Né? Então, perceber o que nos atrapalha faz toda a diferença. Autoanálise, percepção de quem nós somos, autoconhecimento, autoimagem, autoestima. Então, tudo auto, né? Eu comigo mesma. Se eu tiver tudo isso, eu não vou ser influenciada por um gatilho externo, nem interno, até porque eu vou perceber. Saber o que está me atacando ali para fazer mudar o comportamento. Inclusive, a gente comentamos aqui, né? Até o Leonardo comentou falando sobre os boicotes que nós fazemos em questão às nossas escolhas. Às vezes eu escolho ficar horas na frente do celular, mas quando é para escolher para ir para uma academia, cuidar da minha saúde, né? Porque a saúde física influencia diretamente na minha saúde mental, eu já coloco um monte de dificuldade. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Né? Não tenho tempo, tem que trabalhar, Isso daí é um boicote? Isso é gatilhos? Sim. Isso um gatilho? Sim. É uma forma de puxar o tapete de mim mesma, né? De mim mesma. Porque eu sei que isso vai fazer com que eu faça mudanças. E muitas vezes eu não tenho estrutura para mudar. Eu não tenho condições emocionais de mudar. Eu não sei o que vai acontecer. E se eu mudar e ficar legal? E se ficar bom? O que acontece muitas vezes quando uma pessoa engorda? O engordar, a gente sabe que engordar é uma doença. Mas, às vezes, ela é uma doença muito mais emocional. Porque, muitas vezes, uma pessoa engorda, e engorda bastante, porque ela quer esconder alguma coisa. Então, ela cria uma capa de gordura no corpo para não mostrar suas formas. Muitas mulheres que sofreram violência sexual, né? Às vezes, crianças que sofreram violência sexual, ao crescer e perceber que ela está se tornando uma mulher, ela engorda.
Por quê? Porque ela precisa esconder as formas. Ela não pode chamar atenção. Ser vista. Outras mulheres, outras pessoas precisam se tornar fortes, segurar o mundo nas costas, né? Então, ela precisa se tornar forte. Então, ela engorda para ter essa percepção de força, né? Para poder se sentir forte. Então, a gente tem aí as questões. Qual é o gatilho disso? Qual o gatilho? Eu preciso. Existe uma razão para a pessoa ter essa atitude. Sempre tem uma raiz de um. Sempre tem. Né? Uhum. E assim, você falando até me veio uma lembrança, né, que tem ocorrido muito. Quando você falou de gatilhos, né, de mudanças, a pessoa quer mudar, né? Às vezes nem toda mudança que eu vou fazer radical, eu preciso me conscientizar que eu preciso ter uma mudança mental, Primeiro, sim. né? Quando a gente se fala, quando se falou assim da questão da pessoa que tem acima do peso, né? Ela quer fazer dietas mirabolantes, ou ela quer entrar com, né? A gente sabe as canetinhas, as famosas canetinhas, entrar naquele efeito radical de emagrecer. Aí depois que ela vai parar esse ciclo da utilização desses medicamentos, ela volta tudo novamente. Por quê? Porque ela não soube ter um equilíbrio emocional ali. Sim. Então, diante disso, é porque eu conheço muitas pessoas que estão nessa febre dos gatilhos momentâneos de mudança de vida, né? Eu vou mudar, emagreci, agora eu tô nova vida. O que você orienta essas pessoas que estão nessa vida radical de mudança, de emagrecimento, fica focado só em emagrecer sem se sacrificar? Porque nós sabemos que não é sacrifício você usar uma canetinha. Tem pessoas que não fazem exercício, não fazem nada e emagrecem. E o depois? E as consequências? Então, o que acontece na cabeça da pessoa? Porque o corpo a gente já sabe o que acontece. Emagrece mesmo. Emagrece. É uma indicação revolucionária. A gente sabe que é. Agora, a cabeça da gente é que vai ditar muita coisa. O sucesso disso está na nossa cabeça. O remédio vai fazer efeito. O problema é que, o que eu vou fazer com isso? Qual é a consequência disso? Porque toda ação tem uma reação. Se eu emagreço e fico bonita, porque a pessoa magra ela é mais bonita. A gordura, ela não é... tanto que ela é considerada uma doença. Como é que uma doença vai ser bonita? Não é bonito ser gordo. Eu já fui. Eu tô falando porque eu já fui. Né? Já pesei 93 quilos. Por quê? E eu sei por quê. Né? Eu sei as razões emocionais disso. Então, quando a gente pega uma canetinha, usa a caneta, emagrece, qual é a consequência disso? Bom, eu vou ficar bonita? Eu dou conta disso? Eu consigo ver as pessoas me elogiarem? Eu consigo dar conta o olhar do outro para isso? Eu estou pronto para isso? Essa semana, um paciente me perguntou assim, ele está planejando ir embora. Ele está planejando ir embora do Brasil. E aí ele falou assim, mas Helenise, e se eu ficar deprimido lá? Aí o que eu respondi para ele? É exatamente isso. Se eu não preparar a minha cabeça para o que eu vou mudar, para o que vai acontecer como consequência, eu não estou pronta para aquilo. Eu não estou pronta. Vai dar ruim. Né? Porque ele vai querer voltar. Porque assim, quando eu falo dessa questão, porque eu tenho muitas amigas, né, que utilizam, né, essa forma radical de mudança física, porque a gente sabe que, querendo ou não, principalmente nós, mulheres, né, a gente fala com um público maior de mulheres, a gente sabe que o físico nosso influencia diretamente na nossa produtividade. Né? Quando a gente se sente mais bonita, né? A gente faz melhores entregas, né? E só que a gente tem sentido, né? Eu tenho visto até da questão em muitos locais, né? Eu acho que tem que ter um suporte mais dessa questão de, não é nem se eu posso falar inteligência emocional, equilíbrio emocional, né? Umas orientações, algumas palestras
que nem tudo na vida é radical, nada muda, que nem você falou assim, nada muda da noite pro dia, não é uma mágica, é um processo. Por isso que existem aquelas pessoas que falam assim, eu quero emagrecer com saúde, né? Então, essa questão dos gatilhos de mudança de vida, né, positiva, elas têm que ser decididas e planejadas desde o início, penso eu, né? E essas negativas? Porque, é uma mudança, mas pode ser temporária. Por quê? Porque a gente sabe que a mente de uma pessoa que é acima do peso, me corrija se eu estiver errada. Vamos colocar assim, uma pessoa gorda, uma pessoa que tem um peso maior, é porque ela se alimenta mais. Ela come além do que o corpo dela precisa. Certo? Ou excesso de massa, excesso de doce, enfim. Para ela poder mudar essa realidade, ela precisa mudar a mente dela. Por isso que o bariátrico, ele faz 6 meses de acompanhamento psicológico para ele tentar educar a mente dele a ter uma rotina de alimentação adequada para o corpo dele. Sim. Não é isso? E o bariátrico, na verdade, deveria continuar fazendo terapia depois da cirurgia. Penso mesmo. Porque a cabeça muda totalmente. A vida muda, né? A rotina muda, até a disposição muda. Pode ser que fique menos disposto, por quê? Porque, né, a gente sabe que tem todas as mudanças, né? Hormonais também. Só que, assim, entrando nesse nicho dos gatilhos das mulheres, eu vejo que da febre hoje, né? A moda hoje, essa questão, mudança física. A mulher quer ser bem vista, né? Ela quer ser admirada. Ela, não é verdade? Então, o que eu preciso fazer para não me preocupar tanto apenas com o físico? Né? Você tem que ter um sorriso bonito, a caixa de entrada, né? O cartão de visita é ser o seu sorriso, é a sua presença, é como você se veste. É o que a sociedade implanta e que muitas mulheres adotam. É isso que eu ia falar. A gente está sendo moldado pelo que a sociedade está ditando. E se a gente deixar isso acontecer, daqui a pouco nós vamos ser todos iguaizinhas. Tudo iguaizinhas, né? Se a gente for olhar assim nessa harmonização do rosto, tem muita gente que está ficando todo mundo parecido. Não, e ficando... Perdeu a noção. Você vê, né, assim, não desmerecendo, mas cada um tem sua visão. Mas Sim. é o que você entrou nessa nicho que eu tinha até esquecido. Que, de fato, você fala, gente, parece que a boca fica... Não é mais boca. Não é. Né? E aí a gente começa a ver que tá todo mundo meio que influenciado para a mesma coisa. O que falta aí, na minha opinião? Autoestima. Se eu tenho uma autoestima em que eu me olho e falo, não, peraí, eu não sou, né, eu não preciso, vamos dizer assim, esses dias aí, ano passado eu fui no Rio Grande do Sul, encontrei minhas amigas lá, de infância e tal, e elas todas tinham feito uma cirurgia, que tira aqui esse aqui, blefo alguma coisa, assim, blefo alguma coisa, eu não sei o nome. E ela falou assim, deixa eu ver, amiga, levantou meu óculos e falou assim, infeliz, você não precisa, falou pra mim, né? Eu falei, realmente, eu não tô precisando, assim, eu não acho que eu preciso. Eu já fiz, brincando. Ainda não. Eu não preciso. Mas, assim, claro que você se incomoda, né? Eu tô com 55 anos. Já começa a ver, assim, tem umas coisinhas aqui que eu mexeria, né? Mas não é uma coisa que me tira o sono, não é obsessão. E a autoestima, eu acho que faz isso, né? Ela preenche a tua insegurança de dizer assim, olha lá, aquela lá não tem as rugas que tu tem, né? Aquela ali tá, não sei, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, porque você se olha no espelho e gosta do que tá vendo, tá tudo certo. E como que tu vai gostar? Se tu tiver autoestima, se tu acredita que o externo é uma casca mesmo, né? Que você deixa mais bonitinho possível, arruma e cuida e se preocupa, mas se tu tá alimentando outras coisas, o externo realmente ele passa a ser uma consequência. Né? E o que você pode nos orientar? Quando que o gatilho que eu acho que é positivo é negativo?
Por exemplo, Explica melhor essa pergunta. por exemplo, quando que eu posso... Eu tô achando que aquele gatilho, né? Fala assim, essa estratégia de mudança de vida, eu vou fazer isso, porque é positivo, mas não é positivo. Sim, quando ela te traz prejuízo... Quando ela te traz prejuízo físico ou emocional. Emocional, né? Eu né? acredito que o gatilho, né, eu tenho aquela coisa assim, eu tô olhando uma mulher bonita, eu quero ficar igual a ela. Eu tô olhando a Paola Oliveira, né? Um mulherão. Você quer ficar igual. Pô, mas peraí, tu não tem a genética dela. Você não é ela, não adianta. Você tem tudo, menos ser parecida com ela, mas você quer ficar igual. É assim, então, é uma vontade de ser... mas é inalcançável. Eu bonita. posso ficar parecida, Então, né? mas eu posso ficar parecida, mas então nunca igual. é positivo no sentido, eu quero ficar mais bonita. Não, mas não. passa a ser negativo quando eu começo a fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica para ficar igual. Tem muitos que fazem. Cirurgião, eu quero ficar com essa mesma boca da Paola Oliveira. Aí você coloca, ou você faz não coube, quero ficar parecida. Não combina, não tem a ver. Padrões distintos, Aí né? passa a ser negativo. Eu querer ser bonita é muito bom. Justamente, meu pai sempre falava, olha, você tem que ter uma base, alguém, para que você tenha uma motivação. Para te espelhar, não para você ser igual. E muito menos melhor. É espelho de alcance de vida. De né? admiração, de admiração. Né? E não inveja. Não inveja. A gente precisa ver a diferença, né? A admiração é uma coisa, a inveja é outra. A admiração é, nossa, top, muito legal. Que legal, né? Inveja. Por que ela é assim, né? Eu quero isso para mim. Isso acontece com muitos episódios na vida de várias pessoas, né? Sim. E a inveja, ela é uma ferida, um câncer dentro de um ser humano, né? Destrói aquele que tem. Aquele que tem. Né? Igual veneno, né? Igual veneno. Né? Então, de fato é isso, doutora, se eu posso chamar, né? Realmente, esses gatilhos, eles... nos dão duas escolhas, ou o lado bom ou o lado ruim. Sim. Então, quando a gente não está bem mentalmente, psicologicamente, a gente acha que o que é gatilho positivo tá sendo negativo, é como você falou. Às vezes eu perco o sono e que tô sendo um gatilho super negativo, eu tô achando que eu tô fazendo, né? Às vezes eu fico até madrugada trabalhando, é uma coisa negativa. Péssimo, porque os hormônios que a gente produz, isso é muito importante. A gente tem hormônios que a gente só produz dormindo. E dentro de um período, dentro de 10 e meia-noite, se eu não estiver dormindo, eu não produzo. E esse hormônio é o que nos faz ficar jovens. Uma vez, é o que nos até faz você ficar falando jovens. isso, foi até chamada a atenção, né? Meu filho vai no psicólogo, né? Que eu acho muito importante, o momento de terapia, o momento ali que ele... O momento é diferente, quem tá de fora. É, o momento dele. E aí, um dia ela me perguntou, que horas que seu filho dorme? Aí eu falei pra ela, olha, eu sei que é errado, mas ele me acompanha na hora que eu vou dormir. Porque você dorme tarde. Aí eu nem vou falar o horário que eu durmo, né? Eu falei, eu produzo melhor à noite. Ela falou, não existe isso. Ninguém produz melhor à noite. Você fez uma escolha para produzir à noite para fazer o que você poderia fazer de dia. Você está estragando a sua saúde. Sim. Não leve o seu filho para o mesmo ritmo e lugar que você quer levar a sua saúde. Sim, porque esse hormônio, ele refaz todos os teus órgãos que tu usou durante o dia, ele vai refazer. Então, quando tu não produz, você fica 24 horas sem refazer, sem dar uma alimentação, né? Que a gente tem manutenção dos teus órgãos. Então, olha o que a gente vai causando em nós mesmos. Justamente, a gente pode até observar os atletas, né? Principalmente esse fisiculturista, falam eles têm disciplina. Além da disciplina da alimentação e do treino, o principal para desenvolvimento do, né? A gente está com educador físico aqui, para o desenvolvimento do músculo, é o descanso, é o sono. Com certeza. E uma noite bem dormida, não é noite com e de preferência sem remédio, né? Você entendeu? Então, assim, de fato, a gente sabe que os gatilhos influenciam diretamente, né, nos alcances da nossa vida. Sim. Né? Eu posso contar uma experiência? Conta. É um gatilho muito interessante de uma paciente. Conta. Ela veio me procurar porque todas as vezes... Porque ela conheceu o marido dela... Ele jogava bola toda quarta-feira. E aí ela veio me procurar porque eles brigavam toda quarta-feira. Porque ela odiava o futebol. Porque ele saía, não dava atenção para ela, ia ficar com os amigos.
E era realmente, ela tinha consciência de que ela conheceu ele já jogando bola. E aí, eles brigavam, e aí ficava quinta, sexta, emburrado, e só no sábado começava a falar, e quando chegava a quarta brigava de novo, e era assim. Uma rotina. Uma rotina. E o gatilho da briga era futebol. E aí eu comecei a trabalhar com ela essa aceitação da escolha dele. E aí eu disse para ela, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer tudo o que eu te disser? Aí ela falou, Vou. E aí eu falei, então tá, na próxima quarta, você vai, antes de ir para casa, você vai comprar uma roupa nova. Uma roupa nova? É, uma roupa nova. Tá bom. Aí você vai chegar em casa e você não vai brigar. Você não vai sentar no sofá e se emburrar como tu faz. Você vai tomar banho, você vai se arrumar, se maquiar, vai ficar bonita. E quando ele te perguntar, você vai falar que vai para um happy hour. Combinado? Mas eu não tenho happy hour. Mas você vai e vai sair. E assim foi. Quando ela chegou, ela foi direto pro banho, aquela roupa em cima da cama, o sapatinho arrumadinho. E ele... O que é isso, fulano? Ah, esqueci de te falar. Eu vou para um happy hour com o pessoal da minha empresa. Tá. Você quer que eu vá junto? Não, vai jogar futebol. Fica tranquilo. E ela não tinha realmente para onde ir. Ela ficou andando de carro e me ligava e... Aí eu falei, olha, faz o seguinte, ela deu uma chorada, né? Eu falei, ó, arruma essa maquiagem e tu vai chegar quando ele já estiver em casa, entendeu? Entendi. Tá bom. E assim ela fez. Na outra semana, ela não comprou roupa, porque senão ela ia falir, né? Mas você vai de novo. Só que nessa semana, ela já tinha conversado com as amigas e as amigas falaram, amiga, a gente vai então fazer um happy hour de verdade. Então, na segunda, quarta-feira, elas saíram mesmo, foram pro shopping, foram beber alguma coisa, comer. E na segunda vez, no segundo a quarta, ele já ficou com o olho meio estranho. Falei, de novo? Você vai jogar bola, eu vou pro happy hour. E assim, foi em 4 quartas-feiras. Na quarta-feira, ele falou, hoje eu não vou jogar bola, hoje eu vou contigo nesse happy hour. Ele queria ver, né, quem que tava indo, né? E aí ele foi divertido, só que aí ela entendeu, porque o que eu queria, na verdade, é que ela entendesse que ele tinha que ter o momento dele e ela ter o momento dela. Ela vivia em função dele o tempo todo. E ela entendeu. Que legal. Ela entendeu que ela tinha um casamento, um homem que ela amava, que ela queria viver com ele, mas que ele tinha que ter o espaço dele e que ela também tinha que ter o espaço dela. E quando ele foi lá, entendeu que eram as amigas, que elas só estavam que não tinha nada descansando demais, do dia, ele relaxou, ela gostou da situação e viveram felizes para sempre, não sei. Porque ela parou a terapia. Mas aí, se o problema era esse, né? Esse problema, esse gatilho já não existia. Já não existia mais. Então, as legal. brigas diminuíram, nesse sentido, acabaram, né? Então, é importante a gente entender o que está acontecendo dentro da gente. Por que ela tinha tanta raiva do futebol dele? Porque ele não dava atenção para ela naquele momento. Porque ele tinha os amigos dele. Quando ela entendeu que ela podia fazer a mesma coisa e ter a vida dela paralela ao casamento, que ela também era um ser humano, não só uma esposa, a coisa ficou mais leve. Que legal. Muito obrigada pelas suas palavras, pela troca de experiência que a gente teve, né? De assuntos de caso. E a gente vê que realmente os gatilhos, a gente precisa conhecê-los, né? E às vezes na experiência, às vezes a gente faz uma menção, tem uma visão daquilo que de fato não é, como que você acabou de citar esse exemplo, né? Sim. Que a gente possa refletir esse ano sobre os gatilhos positivos e conhecer os nossos gatilhos, né? E nos conhecer, porque a gente vai saber qual as nossas melhores escolhas para 2026. Muito obrigada, tá? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Feito, meninas. Obrigada, você achou, ele fofoca muito. Eu vi que o Leonardo já tava lá, já conheço, ele já fica. Tá bom, vou encerrar, ia fofocar mais. Foi ótimo. Muito obrigado, meu amigo. Que